Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar Ernesto Roller, deputado, agradecer a presença, cumprimentar Apolinário, Danilo, cumprimentar a Denir e o doutor Enio, do Banco do Brasil. Eu quero dizer ao Apolinário que ele me surpreendeu, conhece Goiás melhor do que a gente. E parabéns. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, dizer que o senador Ronaldo Caiado tem inteira razão quando ele descreve aqui a situação da rede. É realmente uma situação que constrange a todos nós, principalmente os goianos, sentir e ver aquela população viver nas condições que estão vivendo, principalmente na questão de transporte coletivo, que é um elemento fundamental para quem trabalha, principalmente trabalha em Brasília. Agora, eu entendo também que talvez o FCO não será o remédio para esses diversos problemas e graves problemas da região do entorno do Distrito Federal. O FCO tem seus limites e tem os seus objetivos. Obviamente, a maturação do FCO é que vai fazer com que o volume seja representativo. Nós já tentamos várias vezes levar para a região da RID a discussão sobre o FCO, fazendo várias reuniões e mostrando como aplicar o FCO naquela região e, naturalmente, pelas dificuldades que nós temos lá na área de educação, na área de saúde, na área de transporte, na área de esgoto sanitário, de esgoto, de lixo. São problemas da mais alta complexidade que precisa de uma atenção muito especial e precisa de um volume de recurso expressivo. Acho que o Apolinário coloca muito bem que a união falta em relação à RID. Ela foi uma solução no primeiro momento, talvez hoje nós tenhamos que buscar um instrumento mais ágil para que a gente possa fazer esse intercâmbio entre as três esferas de governo, União, Estado e município. Uma vez que essa integração ela é muito difícil e ainda é feita através de convênio, de autorização. Por exemplo, eu quero botar uma máquina lá em Cristalina, para mim, seria muito mais fácil levar a máquina do GDF do que levar a máquina de Goiás. No entanto, o GDF está proibido de fazer, tem uma série de limitações que o GDF tem em relação a isso. Então, talvez hoje nós tenhamos a necessidade de ter um instrumento legal, mais ágil, para que essa integração se faça de forma efetiva. Segunda coisa que eu gostaria de colocar é que o FCO nos perturba bastante. O Enio sabe perfeitamente dos meus embates no Banco do Brasil, porque eu acredito que a região centro-oeste é tida pelo governo federal como uma região rica, que não precisa de apoio, que não precisa de instrumento que possa alavancar o seu desenvolvimento. Quando se fala agora em cortar os incentivos fiscais da nossa região, acena para a gente com um fundo, e eu quero aqui cumprimentar o Apolinário, que eu acho que fundo não é instrumento para bancar uma administração pública. É preciso que haja, sim, um processo de arrecadação que seja efetivo e que venha acompanhar o desenvolvimento da cidade. Então, em relação a essa questão do fundo, eu colocaria 3 pontos que eu acho que é fundamental. Primeiro, falta nessa mesa a SUDECO. A SUDECO, ela foi recriada dentro dos padrões modernos de administração. Ela tem 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é um conselho, que seria um conselho formado pelos governadores e pelo ministro da Integração Nacional e ministro da Fazenda. Terão acesso neste conselho. Isso me causa surpresa, porque eu acho que não existe um fórum mais adequado para o Centro-Oeste se reunir do que a própria SUDECO. No entanto, o ministro de Assuntos Estratégicos achou por bem criar uma agência Brasil Central, reunindo os governadores. Os governadores têm um fórum adequado, legal, instrumentalizado, que é a própria SUDECO. Então, ela tem um fundo, aliás, ela tem um conselho, ela tem 2 fundos.
o Fundo de Investimento e o Fundo de Infraestrutura, que foi criado durante a minha passagem pelo Congresso, com o apoio de todos os senhores senadores, e ela teria que ter um plano de desenvolvimento regional. E este plano nasceria, obviamente, do Fórum de Governadores que fariam esse planejamento. Eu sou muito cética com esse negócio de ficar buscando planos. A Federação das Indústrias, a CNI, ofereceu para a região centro-oeste e todas as regiões, um estudo fantástico de integração dos diversos modais de transporte, que é uma coisa que se caísse dentro da SUDECO e fosse ali implementado, nós teríamos essa integração de forma objetiva, clara, e que faria, porque a integração nossa de Goiás internamente com o entorno é precária, como foi colocado aqui, e a nossa integração com os estados do Centro-Oeste é precaríssima, que agora está sendo redimida com as rodovias que estão sendo concedidas para que as rodovias e ferrovias que estão sendo concedidas, que nos permite essa interligação. Então, eu fico muito triste de ver que a SUDECO, que é um fórum, que tem um fórum, que poderia ali, tem o instrumento, os dois fundos que poderiam ser discutidos. Acredito que os nossos governadores precisam debruçar em cima do fundo do Centro-Oeste. Nós não podemos continuar com o fundo do Centro-Oeste como está, o cobertor curto sendo puxado para cá e para lá e abrindo a possibilidade de descobrir um para cobrir o outro. Então, na verdade, eu gostaria que o Enio aqui colocasse, nós temos só de estoque do FCO 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. O senador Caiado colocou aqui uma coisa muito interessante. Se a gente pegar os investimentos do PSI, do BNDES, nós vamos ver que a região Centro-Oeste, a gente colocou aqui, tem 19%, enquanto a região Sul-Sudeste, um volume enorme. Se nós temos um estoque no fundo do Centro-Oeste de 20 bilhões, esse dinheiro seria suficiente para alavancar outros fundos. O Banco do Brasil administra e opera o fundo do Centro-Oeste. Eu acredito que ele deveria operar e administrar teria que ser um banco da região. Um banco de segundo piso, um banco de desenvolvimento que pudesse, com esse estoque do FCO, alavancar os recursos do próprio BNDES e de outros fundos externos para ampliar a nossa capacidade de investimento. Essa é a tese que eu sempre defendi. E eu fico aqui um pouco preocupada. Você veja bem que nós estamos hoje no FCO já usando mais recursos do retorno do dinheiro do que o próprio aporte do governo federal. Isso é sinal que o nosso estoque é um estoque importante e que poderia alavancar recursos para o nosso investimento. Então, eu diria que nós precisamos muito mais do que ficar dividindo os recursos, nós precisamos alavancar mais recursos para que a gente possa contemplar, primeiro, o desenvolvimento de Brasília, que eu concordo que a cidade cresce, a cidade avoluma em problemas, a RID é um complicador para nós. Nós temos um investimento aqui na cidade de Formosa, por exemplo, o ano passado teve um investimento do FDCO para a empresa de alimentos na ordem de 70 milhões de reais. Então, quando a empresa está organizada, quando ela está instrumentalizada, o recurso chega lá. Eu brinco bem que o nosso nível de inadimplência é muito baixo, isso graças à competência do Banco do Brasil em analisar o risco do empréstimo, eu concordo, mas acontece que nós perdemos a oportunidade de fazer com que esse recurso seja aplicado nas regiões mais pobres. Porque, na verdade, essas regiões não têm o instrumental que o próprio banco hoje exige, com razão, para que a inadimplência não seja tão grave como tem sido os outros fundos. Portanto, eu acho que
eu, mais uma vez, coloco aqui, eu acho que nós temos razão de estar aqui discutindo esse projeto do senador Ronaldo Caiado, como disse o Apolinário, ele tem o mérito de suscitar essa discussão. Eu acho que nós temos que buscar realmente um caminho para definir essa problemática da RID e esse instrumental legal que facilita e favorece esse intercâmbio das 3 esferas do governo é o caminho mais direto, mais urgente agora. Nós precisamos de um financiamento externo para bancar a questão do lixo, a questão do esgoto sanitário. É bem verdade, é preciso que se diga aqui que o governo federal investiu bastante em esgoto naquela região, mas ainda as ligações são precárias. A questão do lixo é gravíssima, gravíssima. A questão da saúde, nós temos um planejamento de integração entre a RID e o Distrito Federal que, se aplicado, se seguisse o planejamento, nós não teríamos o problema de saúde que nós temos hoje, assim como temos do transporte e tantos outros. Bom, o mais é encerrar minhas palavras dizendo que eu concordo com o mérito do projeto, concordo também que nós temos que alavancar mais recursos para a região centro-oeste, que é uma região solução, que responde, que mostra que o nível de inadimplência é o mais baixo possível. Ela é importante. Eu quero cumprimentar o Banco do Brasil, apesar de achar que nós precisamos de um banco para administrar. Essa é sempre a minha briga com o Banco do Brasil, e nós temos formatado o banco de segundo piso, mas ele opera, eu tenho que reconhecer que o Banco do Brasil opera com competência, com cuidado, o fundo é muito bem administrado nesse sentido. Só que, como o Banco do Brasil é um banco muito amplo, ele não tem tempo de pegar esse estoque que nós temos e alavancar mais recursos com esse estoque. Ele simplesmente administra o cotidiano, mas não amplia a nossa capacidade de investimento. Portanto, eu quero aqui encerrar minhas palavras dizendo que, mais uma vez, eu não entendo por que a SUDECO não passa a ter corpo e a gente criar um organismo paralelo, enquanto ela tem todo um instrumental para se desenvolver e para responder aquilo que nós queremos. Se nós temos 2 fundos, estamos na iminência aí de ter um fundo para compensação da reforma do ICMS. Mas como que nós vamos ter esse fundo se nós não administramos nem os 2 que nós temos? Então, é preciso que o Centro-Oeste assuma a paternidade desses fundos e assuma a administração desses fundos no sentido de ampliar para que a gente possa realmente resolver a demanda que o Estado de Goiás tem hoje, que é enorme, foi bem colocado aqui. Mato Grosso chega lá no mês de setembro, já não tem mais dinheiro. Mato Grosso do Sul vai um pouco mais lento, Brasília também, mas com as dificuldades que tem hoje, Brasília vive muito desses fundos, e a gente costuma dizer que fundo não é solução para administrar uma cidade que cresce. Ele pode ajudar, mas solucionar o problema, ele não soluciona. Muito obrigada.